Olá, seja bem-vindo ao marcoteles.com. Hoje eu quero meditar com você sobre uma técnica que pode ser muito útil na tua vida. Nós temos observado que ultimamente as pessoas têm perdido a capacidade de memorizar. Eu tenho estudado um pouco sobre isso e tenho visto algumas técnicas que são meio que imaginativas e de algumas outras formas diferentes, mas não são técnicas tão naturais. E fui procurar ver alguma forma mais natural de se memorizar as coisas. Nessa pesquisa sobre uma forma natural, cheguei a uma forma que me parece natural de se memorizar. Como cheguei a isso? Vendo como advogados, médicos, agentes administrativos entendem um texto, entendem, por exemplo, um processo ou um prontuário. E vendo também como uma pessoa de boa memória natural, um amigo meu, que ele naturalmente tem uma excelente memória, e comecei a observar como ele fazia para lembrar todas aquelas coisas. Claro que eu observei, não usando ele como uma cobaia, mas observei no dia a dia. Aí fui percebendo coisas e vendo coisas interessantes que mostram como se memorizar qualquer coisa. Claro que este amigo meu tem uma memória privilegiada, já tem um dom natural, mas esse dom natural pode ser compartilhado. E eu quero compartilhar com você alguns detalhes de memorização, tá? Então você vai ver agora uma forma diferente de memorizar. Esse canal é um canal religioso, portanto, nós falamos de fé e vou ensinar com base em versículos bíblicos. Mas você pode também fazer o seguinte: usar este método, por exemplo, para memorizar textos mais longos, como roteiros de teatro, ou músicas, ou até mesmo a Constituição, leis, se você quiser. Também é possível, depende muito do seu esforço. Só que este método, ele me parece mais interessante, porque ele é o inverso do método anterior. E quando você memoriza, por exemplo, um texto de teatro, você espera a deixa que virá, ou seja, a dica, ou prompt, como chamam alguns. Aquela deixa é que vai fazer você lembrar do texto que vem depois. Então, a técnica que eu vou te ensinar aqui, que gostaria que você compartilhasse, curtisse, comentasse se você gostou, para divulgar esse vídeo e divulgar meu canal também, agradeceria muito. A técnica que eu vou mostrar para você, ela parte do princípio contrário. Primeiro você memoriza a deixa para depois saber o que vem antes, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para você. Você tem que pegar uma Bíblia. Vou pegar uma Bíblia aqui. Essa aqui é uma Bíblia de púlpito, letra gigante, como chamam. Você poderá, vou tentar mostrar para você aqui. Você poderá ver esta Bíblia. Ela, por exemplo, tem aqui em cima o título do livro, certo? Aqui o título do livro. Mas em outro ponto aqui, por exemplo, aqui você encontra o número do capítulo, certo? E o versículo, a cada versículo tem um número. Então vamos primeiro memorizar o endereço. Vou pegar um versículo que eu memorizei há pouco, esses dias mesmo, e vamos ver o que a gente pode encontrar. Gálatas 6:10. Abre a sua Bíblia em Gálatas 6:10. Essa aqui é um pouquinho difícil de manusear, porque é uma Bíblia de púlpito, tem pouco manuseio de modo geral. Então você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai olhar para a página da Bíblia. Olhe especificamente para este lugar aqui em cima, onde tem o nome do livro. Olhe por 10 segundos para esse nome, pelo menos 10 segundos. Ou mais, 30 segundos, não precisa ser muito tempo, 1 minuto, 2 minutos. Você vai olhar com atenção, em silêncio, sem falar nada, sem conversar com ninguém, totalmente concentrado neste nome aqui. Depois você vai gastar o mesmo tempo, Vamos supor, você viu aqui é Gálatas, Você vai gastar o mesmo tempo olhando para este número aqui. Pode ser 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, conforme você achar melhor. Esse número aqui é o número 6, que mostra que é Gálatas 6:10. Gálatas 6. Depois que você for para Gálatas 6, você vai procurar o versículo 10, que está aqui, tá? E você olha somente para o número 10, 1 e 0, e fique fixando
a visão ali em silêncio completo, em concentração. Olhando, então você olhou para cá, Gálatas, né? Concentrado, em silêncio completo, absoluto, sem mexer um músculo, somente concentrado na Bíblia. Não balance o pé, não faça nada disso, simplesmente concentre-se no que você está memorizando. Depois você foi pro número do capítulo e por fim para o versículo, certo? Agora, se você fez isso, ou está fazendo aí, ou vai fazer depois, eu vou pedir para você fazer um teste. Você vai pegar a Bíblia, colocar na sua frente, fechar os olhos e colocar o dedo em cima do versículo que você memorizou. Você vai observar que ou caiu bem perto ou caiu exatamente em cima. Eu não memorizei nessa Bíblia aqui porque eu memorizei em outra. Caiu próximo, mas não em cima. Mas na Bíblia que você memoriza isso, que você faz essa figura mental, você automaticamente, você geralmente cai em cima do versículo. Isso é uma prova de que você memorizou o endereço, Gálatas 6:10. Você memorizou porque você tirou uma fotografia, digamos assim, daquela página, pela sua concentração de estar absorvendo aquela imagem. E quando você fecha os olhos, você consegue ver a página e exatamente colocar o dedo em cima do versículo. Eu acabei de fazer isso agora, certo? Você consegue colocar o dedo em cima do versículo. Então você já decorou a referência, Gálatas 6:10. A outra fase é a seguinte: você pega um versículo e este versículo você não pode memorizar todo de uma vez. Tem um vídeo anterior que eu falo sobre memorizar, que eu começo memorizando do início. Esse já é uma coisa mais diferente. Você vai memorizar do final para o início. Por exemplo, eu tenho o versículo 10 que diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nessa versão aqui, que é a versão corrigida, você pode simplesmente usar a divisão pelas vírgulas. As vírgulas geralmente elas têm um sentido embutido nela, ela é bem dividida, essa versão corrigida. Recomendo até que você memorize na versão corrigida se você vai memorizar a Bíblia. Outros textos você escolhe, obviamente. Então você vai começar a ver que nesse versículo de Gálatas 6:10 ele tem um então, vírgula. Enquanto temos tempo, vírgula. Façamos bem a todos, vírgulas, mas principalmente aos domésticos da fé. E você vai começar a memorizar do último períodozinho, que é mais principalmente aos domésticos da fé. Repita 3 vezes, mais principalmente aos domésticos da fé, mais principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Você, de preferência, repita assim, mais principalmente aos domésticos da fé, Gálatas 6:10. E faça isso 3 vezes. O finalzinho e aí, o endereço. Depois você vai olhar o período anterior, um períodozinho anterior, e vai ver, façamos o bem a todos. Beleza? É só isso. Então já tem a deixa, que é mais principalmente os domésticos da fé. Agora eu vou memorizar o que vem antes. Façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Gálatas 6:10. Repita isso umas 3 vezes que tá bom. Se você quiser repetir mais, pode repetir. Então você pula para outra vírgula anterior, enquanto temos tempo. Aí você vai repetir, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. E repete, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Beleza. Aí só falta o então. E você então pula para o então. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Se você me acompanhou, expliquei um pouco rápido aqui, você já deve ter até memorizado esse versículo. E você pode fazer isso com qualquer texto, com letra de música, até com uma música em si tocada ou cantada. Você pode memorizá-la de trás para frente, que é uma forma mais fácil, porque você já conhece o final, automaticamente você deduz o que vem antes, certo? Pela conclusão você deduz o que vem antes. Em alguns casos, por exemplo, que você pode observar também isso, é no caso de redação científica. Tem alguns professores que orientam primeiro a você escrever a conclusão e depois escrever o que vem antes. Até isso é possível fazer. Mas para memorizar, especialmente versículos bíblicos, essa é a ideia que eu dou para você hoje.
faça isso, experimente. Primeiro você fotografa a Bíblia, de preferência, memorize sempre com a mesma Bíblia. Eu peguei essa Bíblia grande aqui para mostrar para vocês, porque tem uma letra grande, ficou mais fácil talvez de aparecer aí na imagem da câmera. Fotografe a página assim, mas concentrando, parado, sem se mexer, só olhando para a Bíblia, contemplando aquela página. E você faz isso com o título, né, do livro, faz isso com o número do capítulo e faz isso com o versículo. Depois você faz esse período, né, esse ciclo de memorizar de trás para frente, observando as vírgulas, as quebras das vírgulas. Essa quebra das vírgulas, só faço uma ressalva, ela é muito útil na versão corrigida, tá? Mas se você for usar outra versão, você terá que fazer provavelmente a sua própria quebra de texto. Você vai escolher um lugar para quebrar o texto. Por isso que eu recomendo a versão corrigida para você memorizar, porque essa quebra de texto dela, o lugar onde ela coloca as vírgulas, são propícios à memorização. Então faça isso, aproveite, tá bom? Se você gostou, compartilhe, curta, divulgue, que estamos aqui para trazer a palavra de Deus para você. Que Deus abençoe e memorize muitos versículos bíblicos. Amém.